Se a gente se autoconhece, a gente pode reinventar a existência. E é óbvio que daí a gente vive melhor. A gente tem ouvido muito falar sobre autoconhecimento. Essa palavra aparece hoje nas conversas sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre diferentes áreas da vida. Mas nem sempre é fácil embarcar nesse tipo de jornada. Essa que você ouviu aí é a escritora e psicanalista Beth Milan. Ela fala porque autoconhecimento é uma das palavras da vez e o que ele pode fazer pela saúde mental. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Discípula e analisanda de Jacques Lacan nos anos 70, a psicanalista e escritora Beth Milan é autora de Lacan Ainda, que foi lançado pela Zahar. Por anos, ela assinou uma coluna tipo consultório sentimental no jornal Folha de São Paulo e na revista Veja. E essas colunas foram editadas no livro Fale com Ela, que serviu como um mapa para muita gente seguir na estrada para o autoconhecimento. Na entrevista ao podcast da semana, a Beth Milan fala sobre os benefícios de se conhecer melhor. Mas ainda assim, ela lembra que nem sempre as pessoas querem fazer esse mergulho interior e comenta como a literatura e a música podem oferecer caminhos. Ouve aí meu papo com ela. Beth, por que é importante se autoconhecer e por que se fala tanto nisso hoje em dia? Você acha que a gente fala mais de autoconhecimento hoje do que já falou no passado? É o seguinte, o autoconhecimento é importante para a gente não se repetir, não é? Porque na medida em que a gente não sabe o motivo de uma determinada conduta ou de um determinado sentimento, a gente tende a se repetir. Se a gente se autoconhece, a gente pode reinventar a existência. E é óbvio que daí a gente vive melhor. O meu modo de conhecer e de levar os outros a se conhecerem é o recurso analítico. Eu sou uma analista e eu sei o quão importante o recurso à fala e à escuta é. Eu vejo realmente a vida das pessoas se transformar através desse recurso. Existem outros recursos para o autoconhecimento, mas o que na minha opinião leva mais longe é esse. Em que medida o autoconhecimento é algo que a gente pode alcançar? É um processo? No caso, por exemplo, da análise, esse autoconhecimento é conquistado através da escuta do analista, que leva o analisando a se escutar. O Lacan dizia que o analista reenvia para o analisando a sua mensagem, a sua própria mensagem, com sentido invertido. É graças ao trabalho do analisando que a análise se faz. Mas esse trabalho é um trabalho para o qual nós não estamos naturalmente dispostos, né? Então, a razão pela qual a figura do analista é importante é que ele induz a observar o discurso interior. Por isso que o Lacan introduziu o conceito de desejo do analista. É esse desejo que leva o analisando a suportar a análise e deixar de resistir às descobertas que ele pode fazer. Por que você acha que as pessoas fogem tanto? É doloroso se autoconhecer? É medo de enfrentar certas características? Claro, existe uma grande resistência à mudança. Nós tendemos a ficar no mesmo lugar. Nós achamos difícil mudar de posição. O benefício
do autoconhecimento através da psicanálise e até mesmo da literatura, a literatura foi uma fonte importantíssima de autoconhecimento, enquanto ela tinha o espaço privilegiado que ela perdeu. A educação sentimental era feita através da literatura. Daí a importância atribuída a ela pelo Freud, pelo Lacan, pelos analistas. E se a literatura perdeu esse lugar, algum outro gênero artístico ou tecnologia ocupa esse lugar hoje? O cinema tem uma função, né? Mas você não alcança através da imagem a profundidade que você alcança através da literatura. E, na verdade, não tem só a literatura, tem a música, as canções, as letras de canção. Eu reli algumas letras, entre elas uma da Rita Lee, sobre a diferença entre sexo e amor, que é fantástica, é altamente reveladora da experiência humana. Então, se as canções, por exemplo, brasileiras, que são tão prestigiadas, fossem analisadas, seria possível transmitir muito conhecimento para as novas gerações. Muito legal. Por que é que os músicos são tão importantes no Brasil? Porque eles são os bardos, eles é que falam da subjetividade. Mas, Beth, mudando aqui um pouquinho o rumo da nossa conversa, ainda no autoconhecimento, óbvio, mas hoje em dia se fala de autoconhecimento também no mercado de trabalho. Como é que se conhecer melhor pode, de fato, colaborar para que você seja um profissional melhor? Com certeza, né? Porque você não entra em briga, você não valoriza a luta de prestígio, você pode levar em conta os seus limites e através disso progredir, não é? E deixar o outro progredir. A rivalidade atrapalha. Rivalidade, a luta de prestígio, o narcisismo desvairado. O autoconhecimento permite superar isso, não é? Com o autoconhecimento a gente pode vencer o narcisismo, você acha? Um certo grau de narcisismo, sim. O narcisismo não é necessariamente ruim, o amor de si é necessário. No amor sempre tem algo de narcísico, né? A gente se espelha no outro, mas esse ego inflado, ele é altamente prejudicial. Bom, a gente tem vivido com isso o tempo todo agora, né? No Brasil e nos Estados Unidos, sobretudo. Tem uma linha política que se difundiu pelo mundo, mesmo na França, a Marine Le Pen teve, acho que 40% dos votos, quer dizer, o Macron agora governa sem maioria no Congresso, né? Então, por que eu falei disso? Porque são figuras altamente egocentradas, sem a menor crítica, sem autoconhecimento nenhum. No caso do nosso presidente, sem a menor capacidade discursiva. Não há nada pior para ele do que subir numa tribuna. Tanto é que o lábio treme. Então, são figuras que representam o contrário do autoconhecimento. Que quem se autoconhece acaba sendo mais humilde, né? Como é que a gente faz para se reaproximar, então, dessa vida verdadeira e interna, interior nossa? Não vou dizer que é só a psicanálise, não é só isso, é a viagem, é o contato com a escuta das pessoas, né? É a compaixão. Porque a morte irrompeu no nosso cenário, né? Violentamente. E agora chegou a hora de escolher a via. Ou a gente abre mão da ferocidade
capitalista que está na origem da destruição do planeta. Beth, para finalizar, quais são as consequências da pandemia na saúde mental da população? E quais os caminhos para a gente lidar com isso? Bem, obviamente houve um aguçamento da depressão. O caminho para lidar com a depressão é sempre o mesmo. Análise ou medicamento antidepressivo, contra o qual existe muito preconceito. O antidepressivo pode ser extremamente bom, além de eficaz. Existe mesmo estudo mostrando que ele chega a renovar os neurônios. Por outro lado, em relação à saúde mental da população, houve um aumento da violência doméstica. E violência doméstica, a gente sabe como lida com ela, abrindo a possibilidade da denúncia, exercendo o controle e denunciando. Não tem outra saída. E a violência doméstica é uma questão que se perpetua no Brasil, onde o índice de feminicídio é um dos maiores do mundo. Se você quer saber mais sobre autoconhecimento, eu te convido a visitar o site da Gama. A gente tem uma edição inteira sobre o tema. Para começar, tem uma entrevista com a escritora alemã Katharina Volkmer, que é autora do livro A Consulta. Ela diz que quando visitou os campos de concentração, entendeu de onde vem. A gente tem uma reportagem sobre autoconhecimento e saúde mental no trabalho e 5 dicas para ajudar os jovens na busca do autoconhecimento, além do nosso bloco de notas com dicas e referências de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir nossas outras edições porque tem muita entrevista boa. A gente já conversou com a advogada Thaís Gasparian sobre censura, com a psicóloga e pesquisadora da USP Solange Aparecida Emílio sobre compartilhamento de sonhos e com o psicanalista Christian Dunker sobre honestidade. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abad. Até semana que vem!